como é que a Selic em alta vai afetar os seus investimentos? Quer saber? Então assista o Cafeína que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína chegando. Você já se inscreveu no canal, já ativou as notificações, deixou o seu like, então... Se sim, muito obrigado. Se não, por favor, faça isso. Estamos precisando do seu apoio. Olha só, vamos ao que interessa, Sammy Boy. Não que o de antes não interessa e muito. Talvez mais do que o assunto agora. Mas vamos ao assunto para ver se você, que ainda não clicou, deixa o seu like depois disso. Com a inflação subindo, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, precisou aplicar um remédio de bate-pronto na economia. E o que isso quer dizer é que a Selic, a nossa taxa básica de juros, subiu novamente, né? O aumento na última reunião foi de 0,75 ponto percentual, fazendo com que a taxa básica de juros do país passasse de 3,5% para 4,25% ao ano. Esse movimento já era aguardado pelo mercado. E se seguir, as projeções não devem acabar tão cedo as altas. Isso porque, no comunicado divulgado pelo Banco Central, o órgão apontou que em agosto vem mais aumento por aí. E é o que tudo indica. Até dezembro, a taxa básica de juros poderá chegar a 6,25% ao ano, que é muito se a gente olhar os 2% que estava ano passado. Mas, historicamente, não assusta, né? Até porque a gente já vai falar da inflação. Pois é, esse aumento na Selic vem na tentativa justamente de controlar, de abrandar a inflação, que nos últimos 12 meses, até maio, já acumula alta de 8%. Quem faz compras no supermercado sabe bem como a inflação vem afetando o bolso. Para os investidores mais conservadores que apostam em renda fixa, essa foi uma notícia positiva. E como sempre nos pedem quais os investimentos que se beneficiam com a alta da Selic, nós fizemos o quê? Um programa para sanar as dúvidas dos nossos internautas. Exatamente. Os investimentos atrelados à Selic e ao CDI são beneficiados nesse ciclo de aumento de juros. Isso porque eles são pós-fixados. Agora, alguém vai falar, então como a Selic vai subir, é melhor o pós-fixado que o pré-fixado. Não é bem assim. Por quê? Porque o mercado tem uma curva de juros e essa curva antecipa projeções da Selic. Então, por exemplo, se na curva de juros estão computando uma Selic para dezembro de 6,25 e essa Selic de 6,25 vem acontecer, isso já estava no pré-fixado. Então, para você ganhar mais no pré-fixado, a Selic precisa ir pior do que a estimativa na curva. Já para o pós-fixado valer mais a pena em relação ao pré-fixado, a Selic realizada tem que ser maior que a expectativa. Então, tudo é uma questão de realidade e expectativa. Se a taxa de juros aumenta, o rendimento do Tesouro Selic também aumenta, porque ele acompanha a taxa, é praticamente a mesma coisa. Ou seja, continua sendo uma opção interessante como uma reserva de emergência. Isso porque ele tem liquidez, é seguro e não corre o risco da marcação a mercado. E além de tudo, agora com a Selic acima do patamar que estava nos últimos meses, você também ganha um chorinho a mais. E o CDB, que segue o CDI, também acaba beneficiado. Mas o que é marcação a mercado? Marcação a mercado é um tema interessante, porque dia a dia, você fala assim, ó, não quero saber quanto vale lá, quanto vocês me dão pelo título hoje. Obviamente, se os juros sobem mais do que o esperado, você pode ter uma perda no título pré-fixado. Da mesma forma, se você tiver juros abaixo do esperado, você vai ter um ganho. Isso, estou falando se você vender antes do vencimento. Marcação ao mercado é um tema legal que a gente já falou no Cafeína e vou pedir para o Zanotto botar no card. Então, Sammy, chama card ao novo quadro. E é importante lembrar o seguinte, se você está investindo em um CDB ou no título do Tesouro Direto pré-fixado, você tem garantida aquela rentabilidade que você viu na hora da aplicação, mas se e somente se você mantiver o seu dinheiro lá aplicado até o vencimento do título ou até o vencimento do CDB. Se você tirar antes disso, considerando um CDB pré-fixado e um título pré-fixado, você pode ter um rendimento maior ou menor do que o estimado. Se esperar até o vencimento, aí é na vírgula, você vai ter exatamente aquilo que contratou o Sammy Boy. Para iniciantes, muita gente pergunta qual título começar. O título que tem menos oscilação é o pós-fixado, mais especificamente ligado à Selic. Então, se você está dando o primeiro passo, ele é o que tem menos sustos.
Da mesma forma que os CDBs atrelados ao CDIs também têm menos juros. Agora, para fazer reserva de emergência, Tesouro Selic é beleza. O CDB, aí você precisa ver um CDB que tenha liquidez diária. Muitos CDBs você aporta, você vai, o resgate é em 2 anos, 5 anos, 10 anos, com liquidez diária. O mais comum é 3, 5 anos com liquidez diária. Ou seja, se você quiser retirar antes, pode, e aí você sai pelo CDI acumulado contratado, né? Se é 100% CDI, 90%, a gente sempre recomenda acima de 100%. Na própria Desinvest tem alguns interessantes com liquidez diária. A última vez que eu investi estava em 106%, então dá uma conferida lá, Desinvest. Então vamos dar uma olhada em alguns ativos que merecem a sua atenção. Tesouro Selic, CDBs pós-fixados, LCIs e LCAs de bancos atrelados ao CDI. Com o cenário de incerteza no ambiente fiscal e político, há temores de que a inflação ainda possa permanecer elevada. Se isso acontecer, os melhores ativos são os atrelados à inflação, que pagam juro real. Você tem garantido uma rentabilidade independente de qual seja a inflação. Você vai ganhar sempre a inflação e mais alguma coisa. A grande vantagem dos títulos atrelados ao IPCA é que o investidor fica com o poder de compra protegido, pelo menos com a inflação do período. Isso ficando até o final, né? Só para deixar claro. No pós-fixado completo, que é o CDI ou a Selic, você não sabe quanto você vai ganhar. Você vai ganhar um percentual, você não sabe. No pré-fixado, você conhece, você fica até o final, a taxa nominal. Então, vai falar, você ganhou 10%, você ganhou 8%. Mas como você não sabe a inflação, 8%, se a inflação for mais que isso, você perdeu o poder de compra. No caso do pós-fixado ligado à inflação, que a gente chama de híbrido, né, que paga, sei lá, 4 mais inflação, 3,5 mais inflação, nesse você sabe que você vai ter a recomposição do poder de compra, lembrando, né, que é o IPCA, no caso de títulos públicos, e aí vale uma pergunta, o IPCA traduz bem as suas variações de vida, mais um ganho, que esse ganho acima da inflação tem um nome específico em economia, que se chama ganho real. Se as projeções e as expectativas forem confirmadas, que nem eu falei anteriormente, vai bater. No final do prazo, todos vão dar a mesma quantia. Claro que quando você tem uma taxa, um aumento acima do esperado, aí o pós-fixado vai ter vantagem. Mesma coisa se tiver uma inflação acima do esperado. E as pessoas querem muito saber, Samiboy, afinal de contas, quanto meu dinheiro rende se eu aplicar nas diferentes alternativas de investimento. Então a gente fez isso para você. A gente preparou uma simulação para descobrir quanto rendem R$10 mil aplicados na poupança, num CDB, em um fundo DI ou no Tesouro Selic. Para fazer esse cenário, a gente sabe que a poupança com juros no patamar de 4,25, elas vão render 70% da taxa Selic. A gente supôs bancos grandes pagando 90% de CDI em seus CDBs, bancos médios que você acessa por meio de corretoras, como a Desinvest, 110% do CDI no CDB, e fundos DI, a gente pegou aí fundos que replicam o CDI, basicamente, e tem bruto, né, essa réplica de 100% de CDI, mas tem que descontar 1% de taxa de administração, além do Tesouro Selic, aí as regras são mais fáceis. Então, olha só como foram os resultados. Como vemos, um CDB de 110% de CDI acaba sendo mais vantajoso do que o Tesouro Selic. Em 12 meses, com 10 mil aplicados, rendem nesse tipo de investimento R$ 364,32 contra R$ 292 de um Tesouro Selic. Então, em resumo, a renda fixa tem 3 formas de remunerar o investidor, você, pagando juros pelo capital investido. Os investimentos pré-fixados, né, que oferecem uma remuneração fixa até o vencimento do título, os pós-fixados que seguem a Selic ou CDI e assim acompanham a evolução dos juros, e também os que são indexados à inflação, que pagam inflação mais um prêmio, mais um percentual pré-fixado, e a gente chama ele de híbrido, de misto ou qualquer coisa do tipo. Entender como cada tipo de remuneração se comporta no atual cenário é importante para você não perder dinheiro, para você sempre ficar de olho aí em boas oportunidades. Agora, uma coisa que fica e a Bolsa? Como se comporta diante da nova Selic? Segundo analistas, continuam sendo atraentes. Uma taxa de juros maior acaba, inclusive, beneficiando o fluxo de caixa de muitas empresas,
mais ligados ao setor financeiro, como é o caso de bancos e seguradoras. O spread bancário, que parte do spread é o lucro do banco, costuma ser maior com taxas mais altas. Os setores cíclicos da economia doméstica, como construção civil, financeiro, varejo, commodities, acabam despontando no horizonte do investidor como boas oportunidades, até porque estão bastante descontados na avaliação de alguns analistas. Então, papéis do varejo, como Via ou Construtora, Cirela, Ezetec, bancos, Itaú, Bradesco, BTG, podem se beneficiar com a alta da Selic. Esses são alguns nomes que a gente andou aí pegando com o pessoal da análise aí do mercado, sabe? Exatamente. Então, dito isso, um assunto, né, que o Selic acabou de mudar, assunto que está na cabeça de muita gente, ficou interessante essas simulações e as ponderações. Agora, não podemos encerrar sem o giro de notícias. E a farmacêutica alemã BioNTech está produzindo uma outra vacina, mas dessa vez não é contra a Covid-19. A empresa tratou o primeiro paciente com a BNT-11, que é uma vacina contra o câncer de pele em ensaios clínicos da fase 2. A vacina experimental usa a tecnologia mRNA, que ensina o sistema imunológico a combater o câncer. Como o imunizante não pode ser testado em pessoas saudáveis, a BioNTech busca pacientes com melanoma em estágio avançado. A IRB Brasil amargou um prejuízo líquido de 48,9 milhões de reais em abril, ante uma perda de 170,1 milhões um ano antes. Segundo a resseguradora, nos 4 primeiros meses do seu ano, seu lucro líquido foi de 1,9 milhão, ante um prejuízo líquido no mesmo período de 2020 de 135,1 milhões. E o novo ETF começa a ser negociado nesta quarta-feira na B3. O fundo de índice SHOT11 vai replicar o desempenho do índice americano S&P Keijo Moonshots. Ele é focado em 50 empresas de tecnologia avaliadas como disruptivas. Depois dessas notícias e de fazer esta análise a respeito dos impactos da Selic e avaliação, né, de como os investimentos são afetados por ela, é hora de dizer adeus. Muito obrigado pela companhia. Se você não clicou lá no início do vídeo, deixa agora seu like e se inscreva no canal. Tchau!